Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui mais uma aula de ecologia. Vamos falar agora, vamos nos emaranhar na ecologia, falar sobre cadeias e teias. Sabe diferenciar cadeia e teia? Cadeia, ela é uma reta, ela vai ser uma sequência única do que? De seres vivos a partir do que? Do mais simples ao mais complexo. E as teias não, são justamente o que? A junção de várias cadeias. Afinal, a gente não vive sozinho e não vive apenas em retas, vive todo emaranhado, por isso que eles são chamados de teias. Então, a gente diz que existem as relações, as relações tróficas na comunidade. É muito importante lembrar que nenhum ser vivo é mais ou menos do que o outro. Todos eles têm um papel dentro da natureza. Então, primeira coisa, grava bem o que é uma comunidade. A comunidade é o conjunto de populações. E as populações são interdependentes. Elas precisam uma das outras, tanto no espaço quanto no tempo. Veja você que mora na cidade ou mora no campo, você convive com seres vivos de todos os jeitos, de espécies e tamanhos. Ora, algumas bem, outras mal, mas você vive em comunidade. Tá, você pode estar dentro da sua população que é humano, mas você convive lá com vegetação, com bactérias, com cachorro, com gatos, com aves e outros seres vivos mais. Agora, a cadeia é aquela sequência onde você tem o nível mais baixo, cada nível é conhecido como cadeia trófica. Nível trófico é uma sequência de seres vivos que interdependem um do outro. Ora, o que essas cadeias vão partir? Que níveis tróficos vão receber do outro? Vão buscar no outro a matéria e a energia necessária para ele. Então é aquela história, dentro do conhecimento básico, um se alimenta do outro, um come o outro e para buscar o quê? Alimento, energia e matéria. Então um depende do outro, você não pode negar isso, isso é importantíssimo você perceber isso. Então vamos lembrar que quando você pega o nível trófico, você vai lembrar que primeiro existe os chamados produtores. Normalmente os produtores, que é o chamado primeiro nível trófico, eles são seres vegetais, autótrofos, clorofilados e que produzem o que? Oxigênio e combustível, que no caso é a glicose, o carboidrato, o hidrocarboneto, aquilo que vai ser transformado em energia. Muitos animais comem esses vegetais, principalmente. Então, esses animais que comem esses vegetais, eles estão já no segundo nível trófico, que é chamado os consumidores primários. Ora, esses consumidores primários já são heterótrofos e ou também aí conhecidos como herbívoros, porque eles comem vegetais. O herbívoro come vegetais porque além do oxigênio que ele capta no ar atmosférico, ele capta todas as suas substâncias necessárias para transformar aquele vegetal em o quê? Em energia. Ora, então o vegetal tem energia? Tem muita energia, mas tem proteína, tem outras substâncias importantes e que vão fazer desse nível trófico, o consumidor primário, produzir a energia necessária para eles viverem. Diferentemente, herbívoros não quer dizer que ele seja vegetariano e muito menos vegano. Herbívoro, ele possui enzimas específicas que vão consumir quase que todos os seres vivos. Existem algumas exceções, por exemplo, o gado, o boi ou o cupim, que são seres vivos completamente diferentes, que eles não têm essas enzimas. Não tendo as enzimas, eles teoricamente não consumiriam os vegetais. Mas associado a eles existem bactérias que produzem essas enzimas e ajudam eles a quebrarem as moléculas maiores. Lembra que em vegetais nós temos o quê? Um carboidrato muito grande, mas muito grande mesmo, que é o carboidrato mais longo, que é a celulose. Então, quando um boi come capim, o seu alimento vegetal, ele vai o quê? Vai transformando aquela celulose em o produto que ele precisa para ser absorvido. Uma grande molécula para uma molécula menor e é absorvido por ele. Então, o processo dele é mais lento. O homem que está em outro ponto dos consumidores da cadeia ou da teia alimentar, tem para alguns tipos de vegetais, mas ele não absorve a celulose. Então, muitas vezes, ele espelha a celulose no seu processo de excreção, através como fosse fibras. Mas não quer dizer que ele não precise de vegetais para alimentar, para captar outras substâncias importantes. O nível 2
eles vivem dos herbívoros, quer dizer, quem come os herbívoros são chamados carnívoros. Nós não somos carnívoros, lembre-se disso. Nós somos onívoros. A gente não come exclusivamente carne. Existem muitos animais que comem somente carne. Isso significa por isso que dá o nome de carnívoros. Porque se a gente só comesse carne, nós teríamos ausência de algumas proteínas importantes. E algumas dessas substâncias importantes, os carnívoros, comendo a carne, acabam recebendo desses herbívoros. Nós também precisamos tanto de herbívoros como carnívoros para sobreviver. E no nível maior, que é o chamado consumidor terciário ou quaternário, os carnívoros maiores se alimentam de carnívoros menores. O homem, por exemplo, e muitos outros animais são onívoros, que têm uma dieta tanto de vegetais quanto de animais. Não absorvem todos os vegetais e como não absorvem todas as substâncias do urina da carne, mas que são importantes no equilíbrio digestório, que absorve esses dois tipos de alimento. Afinal, é do vegetal que se absorve a glicose, aquela que produz energia, oriundos de vegetais, por exemplo, como batata, como mandioca, como feijão, como arroz, mas ele não absorve o quê? A celulose que esses vegetais produzem, que são eliminados. Então a gente tem que buscar este equilíbrio. Então, qual o nível que a gente está avaliando? Produtores, consumidores primários, secundários e terciários. Agora, você vai falar assim, mas quantos níveis mais tem? Não passa do sexto nível, dependendo da sua cadeia e teia alimentar. Então, todo animal e todo vegetal, naturalmente, pode ser comido por um consumidor do nível trófico maior. Isso é importante lembrar. Então, todo animal e todo vegetal é alimento de alguém. Claro que nós temos posições a hierarquia da cadeia, do triângulo, da pirâmide ecológica, e a gente, claro, não passa por esse processo de ser alimentados. Mas a gente sabe muitas vezes que existem culturas, né, que comem ou fazem o chamado canibalismo. Mas isso é muito raro e parece quase extinto, já que a produção de alimento é muito grande. Nós não podemos esquecer dos chamados decompositores. Afinal, ser decompositor também tem um papel importante. Lembra que a vida química, ela segue um ciclo. Ela começa, ela cresce, consumida e decomposta e volta para a natureza para ser novamente o quê? Produzida outra estrutura. Então os decompositores, afinal a gente morre. Seja vegetal ou animal, nós vamos morrer. E para onde vai isso tudo? Justamente para o quê? Para o ciclo da natureza. Vocês estão lembrados? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Teoria e hipótese de Lavoisier, ele falava isso há muito tempo atrás, não tem a menor dúvida. Isso pergunta, então a gente tem que lembrar que tem alguns seres vivos que usam da sua capacidade de decomposição para ajudar a própria natureza. Eles são chamados de saprófitas ou biorredutores. Transforma essa matéria orgânica morta, ou melhor, inorgânica, que vai ser recomposta no processo também dos chamados produtores lá no início que eu falei. Normalmente são feitos por o quê? Por bactérias e fungos. Tem o seu papel. Qual o papel dele? Como é que chama papel? Papel é nicho ecológico. Então, tanto algumas bactérias e alguns fungos têm este papel de decompor a matéria orgânica que está morta para a matéria inorgânica que a gente diz propriamente dito. Isso faz com que haja um processo de reaproveitamento. A gente chama isso de, atualmente muito usado, a reciclagem. Só que é a reciclagem natural. Então, até isso a gente tem que pensar. Por que ocorre a reciclagem? Essa reciclagem é necessária. Como a gente produz muita matéria orgânica, acaba acumulando e não havendo fungos e bactérias suficientes para decompor. Mas tem muita gente que já aprendeu a tecnologia de produção de fungos e bactérias e usa para ajudar na decomposição e transformação dessa matéria orgânica em alguma coisa. Tá bom? Bom, as teias alimentares, né? As teias alimentares é aquela história. Você vai unir todas as cadeias alimentares, porque você pode estudar horizontalmente essas cadeias, entender o que é produtor, consumidor primário, secundário, terciário, até quaternário, até sextanário, e entender decompositor. Agora, quando você junta todas essas cadeias, você tem uma teia. É uma integração, é uma formação de uma rede. E aí sim, claro, com outros fatores ambientais,
eu formo uma grande teia e eu formo o quê? Chamado um ecossistema. Então quando você pensa num rio, você pensa numa lagoa, você pensa no mar, você pensa numa floresta, todos esses lugares são ecossistemas diferenciados, onde tem seus produtores, os seus consumidores, os seus decompositores, que podem ser animais ou vegetais, pode ser carnívoros, herbívoros ou onívoros. E aí vai toda essa história. Então a gente tem que buscar esse entendimento mais macro, mais amplo do que a gente pensa em ecologia propriamente dito. Agora, então dá uma observada, estuda de novo isso, se inscreve no canal, comenta, mas não esqueça de dar seu like ou dislike. Afinal, perguntando que a gente vai tirando dúvidas e vai fortalecendo você para poder fazer um grande exame, uma grande prova na sua escola. Tá bom? Para isso, vamos estudar um pouquinho as questões agora. Legal, gente, questões para estudar, não custa você dar uma olhada bem legal nas alternativas, é uma questão de leitura, sempre leitura, você não tem que ter pressa para ler, mas você tem que entender o que está pedindo. De acordo com alguns conceitos ecológicos, uma cidade como São José do Rio Preto, que fica aqui no interior de São Paulo, tá? Quem não conhece São Paulo, quando não conhece o interior de São Paulo, e uma reserva ecológica são ecossistemas. Isso está corretíssimo. Lendo a resposta, essa afirmação é. O que essa versão é? Tá certa ou está errada? Está correta. Se está correta, as questões A, B e C estão erradas. Então você já tira a alternativa. Sobram duas, a D e a E. Vamos ler a D. Correta porque nos locais existe uma população de seres vivos interagindo com a parte não viva do ambiente. Essa é a D. Aí, correta porque os dois locais existem uma quantidade de seres vivos interagindo com a parte não viva do ambiente. Observando que as três primeiras estão erradas, a D e E já começam certas, porque as duas estão corretas. Mas o que diferencia uma da outra? Ora, a D, porque nos dois locais existe uma população, e não é uma população, é uma comunidade. Afinal, são várias populações juntas. E aí a resposta certa fica sendo o quê? A resposta é porque diz correta, porque nos dois locais existe uma comunidade de seres vivos interagindo com a parte não viva do ambiente. Vejam que a leitura, foco na resposta é fundamental para que a gente não caia em erros. Porque muita gente pode cair em um erro simplesmente achando que a D e a E são iguais. E não, uma fala em população e outra comunidade. Lembra que população é uma única espécie, tá? Mas ninguém convive, com aquela exceção talvez uma exceção qualquer por aí, é uma única espécie. Aqui existe o quê? Várias populações, na cidade de São José do Rio Preto e na reserva ecológica do local. Então, resposta aí. A outra questão, né, diz assim: suponha uma mesma lagartixa em duas situações diferentes. Na primeira, a situação ela se alimenta de um pernilongo macho herbívoro. E na segunda situação, ela se alimenta de um pernilongo fêmea hematófago. Ora, qual a diferença? O primeiro, apesar dos dois serem animais, lembra que o primeiro ele é herbívoro. Então, quem come o herbívoro é o carnívoro. E quem come o animal que come o sangue de alguém. Né? Então, a fêmea, no fundo, ela é o quê? Uma carnívora. Quem come o carnívoro é o quê? É um onívoro. Tá? Então, estão em níveis tróficos diferentes. Produtor, consumidor primário, consumidor secundário e consumidor terciário. Certo? O produtor é no primeiro nível, consumidor primário é segundo nível e terceiro nível é o consumidor secundário. Então, a resposta melhor é justamente qual? A E, que é terceiro nível trófico da primeira situação e quarto nível trófico da segunda situação, ou até superior, dependendo do aspecto. Mas como é uma pergunta bem simples, a resposta acaba sendo simples também. A resposta E é a resposta certa. Bom, entendeu? Não entendeu? Ficou na dúvida? Dê o seu like, se inscreva no canal e principalmente comente, faça sua pergunta que eu respondo com o maior prazer para a gente tirar todas as dúvidas e lapidar o seu conhecimento, que eu tenho certeza que é muito bom, tá?